Fala galera, professor Telmo aqui de novo. Bom, vamos dar continuidade na nossa segunda parte da nossa primeira aula. Agora a gente vai falar um pouquinho aí ainda sobre definições, ainda uma parte teórica bem massiva, mas agora a gente precisa trabalhar o que vem a ser os conceitos de substâncias e misturas. E isso é muito cobrado em ambiente de prova, tranquilo? Cara, dá uma olhada aí no que eu vou te apresentar como a primeira definição, lógico aí, para substâncias. No caso aqui a gente vai dar uma olhada específica em substância pura, beleza? Então, antes de mais nada, existe algo que não seja substância pura? Existe, substância composta. Mas vamos nos ater à primeira definição aqui. Olha aí. Substâncias puras significam que, quando eu vou avaliar que uma substância tem características de substância pura, eu estou falando para ti que suas propriedades não mudam. E quais propriedades são essas? Exatamente aquelas que a gente falou na aula anterior. Suas propriedades específicas, suas propriedades químicas e suas propriedades gerais. Tranquilo? Não vai, ou seja, suas propriedades não vão variar, não vão mudar, quando submetidas a modificações físicas. Que modificações físicas são essas? Bom, pega como exemplo aí aquela nossa molécula de água anteriormente trabalhada. Quando você aquece a molécula de água, ela vai mudar o fato dela ser água? Não, o que você está mudando ali é o estado de agregação. Você está tirando, por exemplo, se você começa na fase sólida, aquece, leva para a fase líquida, aquece de novo, vira vapor. Tranquilo? Em se tratando de substâncias puras, o que isso significa? Que, por exemplo, eu vou ter um elemento compondo a minha matéria. Vou desenhar que fica mais claro ainda, olha só. Eu vou ter, por exemplo, em uma sala, uma sala fechada, e eu começo a inserir, através de um duto, o gás hélio, por exemplo. Beleza? Vou inserir gás hélio nessa sala fechada. Começo a fornecer calor. Um ambiente selado a vácuo, preenchido agora por moléculas, átomos de gás hélio. Aí, ó, o gás hélio começa a adentrar nessa caixa, nesse ambiente, e eu começo a fornecer o quê? Calor. Aqueço. Essas moléculas começam a ganhar energia, começam a aumentar a temperatura, mas percebe uma coisa, elas deixaram de ser moléculas de hélio? Não. Então essa é a primeira característica que a gente vai frisar quando estiver falando de substância pura. Elas, quando submetidas a modificações físicas, aqui no caso o aquecimento, eu estou tentando mudar ali, estou trabalhando em cima do ponto de ebulição do hélio, que aqui no caso já está um gás, já é vapor, né? Estou aquecendo. Ele não vai mudar a sua característica de o ponto de ebulição dele ser X. Tranquilo? Bom, trabalhando agora a definição do que vem a ser as misturas. Aqui eu falei para ti do hélio. A mistura, por exemplo, seria se eu pegasse aqui e adicionasse nesse mesmo ambiente moléculas de nitrogênio, também no estado gasoso. Beleza? Vou deixar aqui, ó, anotado assim. Gás. Beleza? Então, agora, nessa sala, nessa câmara, eu tenho uma mistura de gás hélio e gás nitrogênio. Duas substâncias distintas compondo uma mistura. Nitrogênio. Belezinha? Aqui uma observação interessante, que é a seguinte: mantém suas propriedades. Isso significa que, por exemplo, o ponto de ebulição do hélio, aqui eu vou botar, ó, o ponto de ebulição do hélio é X e o ponto de ebulição do nitrogênio é Y, independente deles estarem compondo a mistura, beleza? É como se eu e você, a gente saísse para algum lugar, a tua identidade é um, a minha é outra, tranquilo? Apesar da gente estar saindo junto,
da gente estar no mesmo ambiente, ocupando o mesmo espaço, mas eu tenho uma identidade e você tem outra. Isso daí, acho que é bem bananada, você entende bem rápido, beleza? Um conceito extra que algumas vezes pode aparecer em questão, e eu coloquei isso daqui para que você não incorra, assim, não tome um susto se isso aparecer na sua prova, que é o conceito de componente. Bom, cada substância que compõe uma mistura. Bem elucidativo por si só, à medida que a gente lê. Tranquilo? Então, o que vem a ser os componentes de uma mistura? Bom, tá aí, ó. O hélio é o nosso primeiro componente e o nitrogênio, nosso segundo componente. Belezinha? Então, às vezes o cara pode botar numa questão que, vamos lá, numa mistura de gás hilariante, que é o... Vou desenhar aqui para você, ó. Que, se eu não me engano, é o monóxido de nitrogênio. Beleza? Esse carinha daqui, a gente consegue identificar os componentes dele? Bom, em uma mistura aqui, ó, de, vamos supor, dióxido de carbono, sim, a gente consegue. Esse daqui, por exemplo, dado uma mistura desses dois gases, monóxido de nitrogênio e dióxido de oxigênio. De carbono, perdão. Tranquilo? Esse é o nosso componente 1. E esse é o nosso segundo componente para essa mistura. Belezinha? Definido isso daí. Deixa eu só puxar aqui o gancho para você lembrar também que existem as substâncias compostas. Beleza? Só que substâncias compostas vai ser trabalhado de uma forma melhor na aula seguinte, tá? Porque tem algumas características nelas que, por exemplo, eu falei da substância pura aqui, eu estava usando a água como exemplo. Mas a gente vai observar que, por exemplo, o gás hélio, deixa eu melhorar isso aqui, e botar de uma cor diferente para você ficar mais esperto. Que substâncias puras, por exemplo, gás hélio vai ser avaliado como uma substância pura. Agora, para uma substância composta, eu tenho o cloreto de sódio, NaCl, composto por sódio e cloro. Beleza? Mais para frente a gente trabalha com maior detalhe, mas essas definições são importantes para que você, na hora que for trabalhar exercícios, questões, saiba identificar ali o que cada uma está dizendo. Beleza? Vamos em frente então. Agora, uma coisa muito interessante que diz respeito lá das propriedades físicas, a gente vai trabalhar com um olhar mais específico, assim por dizer, que são as fases de agregação da matéria. Por definição, são os estados... Saiu todo troncho aqui. São os estados... O aspecto, o que significa aspecto? A forma que eu identifico. A forma que eu identifico. A forma que eu identifico que a matéria pode ser encontrada. Bom, vamos voltar aí no exemplo da água, beleza? Água na natureza você pode encontrar de forma sólida, que é o gelo. Pode tomar ela como líquido, né? Líquido potável. Ou como gás, no caso, vapor de água, né? Utilizado aí em caldeira, antigamente nas revoluções industriais aí, para máquinas a vapor, que o James
Prescott-Joule vai explorar bastante, né, esse estado de agregação da água. Beleza? Bom, características relativas aí a essas fases de agregação sempre vão ter relação com a forma que você vai medi-las, porque a base delas é a respeito das suas propriedades físicas. Então, depende basicamente de temperatura e pressão. Tá? Aqui essa palavra ambiente pode enganar um pouco, mas em exercício o cara vai explorar para ti o conhecimento das condições normais de temperatura e pressão, ou pode aparecer com esse outro nomezinho aqui, ó, condições ambiente, temperatura e pressão. O que isso significa? Bom, não necessariamente a água é encontrada em estado líquido a 0 graus Celsius, como você aí pode pensar. Pode ser que, submetida a uma pressão diferente, lá no Himalaia, ela tenha, por exemplo, uma variação muito pequena de fundir em 0,01 graus Celsius, entendeu? Então é basicamente isso que as condições normais de temperatura e pressão dizem a respeito. Tranquilo? Bom, agora a gente tem que adensar de novo em definições. Vamos trabalhar agora a caracterização dos estados de organização. Beleza? Bom, isso daqui eu vi uma vez, acho que foi no vestibular da FUVEST, se eu não me engano, que o cara ele pergunta exatamente a definição. É isso aqui. Então, vamos trabalhar em cima. Sólido possui forma e volume definidos. Isso significa que, por noção intuitiva, observa você aí, ó, que um bloco de gelo tem o quê? Pô, gelo vermelho é complicado, né? Vamos botar aqui para deixar mais lúdico ainda, para deixar mais didático, o bloco de gelo aí azul. Tranquilo? Aí, ó. Possui uma forma e volume bem definido, né? Realmente um bloquinho. Visualizado, né? Beleza. Os líquidos possuem volume definido e forma indefinida. Bom, o que ele quer dizer com forma indefinida? Se eu te entrego água num jarro, e esse jarro ele comporta 1 litro, na hora que eu transferir essa água para, por exemplo, uma bacia, quanto de água você acha que vai ter nessa bacia? Logicamente, 1 litro. Porque o volume foi definido, aquele líquido, a água, permanece sendo 1 litro. O que mudou foi o formato, devido ao recipiente que ele está sendo colocado. Beleza? É isso que essa definição está explorando. E a parte aqui de a forma que a matéria vai se apresentar na fase gasosa, ela vai possuir volume e forma indefinidos. Bom, pega, por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui meio bizarro, né? Que é, infelizmente, que aconteceu lá no Holocausto, mas não vou trabalhar isso. Vou pensar aqui no sentido de, vamos colocar assim, que acontece muito com monóxido de carbono, que é quando você está no seu carro, espero que isso nunca aconteça, né? Você está no seu veículo, dentro da garagem, beleza? Garagem aí. O monóxido exalado por esse automóvel, ele vai ocupar o interior da sua garagem. Mas, infelizmente, ele também acaba por ter forma indefinida, e devido a outros fatores como penetrabilidade e tudo mais, ele acaba ocupando o interior do seu carro. E isso tem uma letalidade, né? No caso do monóxido de carbono. CO2, monóxido de carbono.
Tranquilo? Exemplo pesado, vamos melhorar agora o clima das coisas, né? Vamos lá, vamos trabalhar agora mudança de fase. Mudança de fase é aquilo que você faz todo dia quando vai colocar o cafezinho para esquentar, não é verdade? Por definição, são as transformações físicas que a matéria pode sofrer. Vamos dar uma olhada aqui, por que ele coloca assim, pode sofrer? Bom, isso depende de características como temperatura e pressão, a ferramentaria que você dispõe, se você às vezes vai precisar de um forno para aquecer aquela matéria que você tem à disposição, por exemplo, você não vai aquecer uma barra de aço no fogão da tua casa, principalmente se for com relação à fabricação industrial. Você vai precisar de fornos contendo sílica, amianto não, né? Amianto é letal. Então, tá vendo? Isso tudo aí depende de como você quer trabalhar aquela substância, aquela matéria. Beleza? Vamos dar uma olhada nas mudanças de fase. Bom, por definição, fusão é a mudança de sólido para líquido. Solidificação vai ser a mudança, aqui, só voltando a sublinhar para ti, que eu vou começar agora a usar algumas siglas. Ó, sólido a gente vai usar S, líquido a gente vai usar L. Então, fusão é a mudança de sólido para líquido. Solidificação do líquido para o sólido. E vaporização. Aqui, ó, solidificação do líquido para o sólido. Vaporização do líquido para o gasoso. Vou usar a letrinha G aqui. Beleza? Vamos voltar aqui no slide anterior. Porque eu gosto de desenhar um esqueminha aqui. E isso aqui ajuda muito, cara. Vamos lá. Primeira fase de agregação da matéria. Vou pegar aqui minha régua esperta. E vou fazer o seguinte, ó. 3 bloquinhos, na verdade. Eu gosto de deixar isso aqui, inclusive recomendo que você faça no seu caderno, tá? Pega aqui. Como se fossem recipientes, né? E separa o seguinte. Sólido, líquido e gasoso. Só que, à medida que a matéria vai passando por essas transformações, cada transformaçãozinha dessa, cada etapa, tem um nome. E isso é explorado nas questões de concurso. Beleza? Aí, setinha de pegar aqui, ó. Isso é um pouquinho estranho. Pra lá. E essa daqui é pra cá. Beleza. E, por último, flechão maior aqui em cima e aqui embaixo também. Tranquilo? Beleza. Sólido. Acompanha comigo aqui o caminho dessa nossa matéria. Vamos supor que a gente esteja falando de nosso exemplo clássico aí, água, beleza? Água no seu estado inicial, sólido, ela, quando aquecida, vira líquido. E esse processo, essa passagem de sólido para líquido, recebe o nome de liquidificação. Vamos lá, agora eu tenho essa água líquida, aqueço novamente e levo para o estado de vapor, estado gasoso. Vai receber o nome de vaporização. Beleza? Agora a volta, atingimos o ponto de vapor. Agora eu tenho gás. A volta vai ser a pegar gás e transformar em líquido. Liquefação. Cheguei no ponto de líquido, vou voltar para sólido. Vou chamar de solidificação. Agora, vamos avançar aqui. Essas etapas podem acontecer de forma espontânea, de maneira direta, sair de sólido e direto para vapor, que eu vou mostrar ali para você depois, já adiantando sendo nos próximos capítulos, né? Sair de sólido para gás, eu vou dar o nome de sublimação.
E a volta? Tem como fazer uma volta espontânea de gás para sólido? Tem. E o nome, de maneira bem intuitiva, é a ressublimação. Beleza? Vamos trabalhar aqui, dar uma olhada nessas definições de novo. Bom, um olhar atento aqui com relação à vaporização. Vaporização pode ocorrer de 3 formas. Evaporação é o processo lento e natural. Quando tu coloca o quê? Roupa para secar. Roupa para secar no varal. Esse é o exemplo e as características que você precisa guardar é que é um processo lento e natural. Pode ocorrer a vaporização também através da ebulição, que é a passagem rápida e turbulenta. Lembra que quando você começa a deixar água na chaleira, parece, às vezes, você começa a ouvir uma trepidação ali em cima do fogão? É exatamente isso. É uma passagem rápida e turbulenta. Tranquilo? No caso aqui a gente vai deixar como aquecer água para o café. Deixei como exemplo. E a calefação é a passagem instantânea. Bom, você vai deixar cair uma gotinha de água numa chapa. Beleza? Água caindo na chapa. Tem aquele som característico, né? Então, isso se dá o nome de calefação. É pegar do estado líquido, a gotinha, e de maneira instantânea, quase que de forma sem sofrer variação de temperatura, já vira vapor. Tranquilo? Liquefação. Cara, o exemplo aqui, essa parte, eu prefiro que você guarde os exemplos e não fique muito preso à definição. Liquefação ocorre de forma espontânea, ou no caso aqui, para o nosso exemplo de um processo industrial, quando a forma gasosa vai para o líquido. Quando isso ocorre? Quando você, lá na indústria, está fabricando o gás de cozinha, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Belezinha? Bom, e a sublimação, como eu já mostrei para você naquele diagrama lá de sólido, líquido e gasoso, é quando ocorre a passagem direta da fase sólida para a fase gasosa. Tranquilo? O exemplo mais comum que você tem aí é quando você compra naftalina para colocar no armário, né? Tirar bichinho, no caso mais comum aí a aplicação dela é barata, né? Gelo seco, você vê em festas. Iodo, não muito comum, não muito presente no nosso dia a dia, mas eu já vi cobrar em exercício de prova. Tranquilo? O amiguinho coloca lá que ele é o processo inverso do que está ali embaixo. Ó. Ele pega iodo, deixa numa panela, oferece um aquecimento e a passagem é quase que instantânea para a fase gasosa. Começa a liberar vapores dentro daquela cuba, daquele recipiente fechado. Bom, isso a gente saiu do sólido para o gás de maneira quase instantânea, processo direto, sem passar pela fase líquida. E tem a volta, que é sem passar de novo pela fase líquida, saindo de vapor para chegar no sólido. Tranquilo? Que vai receber o nome de ressublimação. E o exemplo que a gente consegue fazer isso daí, de maneira controlada e dentro de laboratório, é o iodo em aquecimento de cuba fechado. Tranquilo? De novo, prefiro que você aqui guarde os exemplos, que é o que vai ser exigido na prova, na questãozinha lá do teu concurso, do teu vestibular. Beleza? Bom, agora, para tudo que você está fazendo, e é o ápice da nossa aula. Isso daqui é questão de prova, isso daqui é exatamente o que tudo que a gente falou antes vai ser sintetizado nesse momento, que são os gráficos de substância pura. Mais pra frente eu vou te apresentar ali o que são os gráficos de misturas, beleza? E vão ter outras definições que a gente vai precisar trabalhar antes para chegar nesses gráficos, tranquilo? Dá uma olhada agora no que eu quero trabalhar contigo e o que as provas, pô, varre tudo, cara. Vai desde Enem, UERJ, FUVEST, Unicamp, até lá as nossas provas. Pô, isso daqui eu não vi presente em prova do IME de maneira direta, mas a gente tinha que ter já houve questão discursiva para que você tivesse que desenhar o gráfico da determinada substância ali, mas IME, ITS, PSEX, Colégio Naval
EAN, todos eles podem cobrar isso daqui, tranquilo? Então, presta atenção, dá aquela espreguiçada, foco total agora. Cara, gráfico de substância pura. É isso que o amiguinho vai pedir para que você avalie, tá? Eu sei que às vezes você vai estar chegando no finalzinho dessa aula, você já está cansado, mas vai lá, pega sua canetinha, pega sua régua e vem desenhar comigo, que eu quero que você preste total atenção nisso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Um gráfico de substância pura. Tá aqui no eixo das abscissas, ou o eixo de baixo, como você quiser chamar, e o eixo das ordenadas, ou o eixo que fica de pé, como você quiser chamar. Beleza? Tá aí, ó. Aqui embaixo a gente bota o eixo do tempo, medido em minutos, até o Sistema Internacional de Medida Média de Segundo. Tá tranquilo, mas aqui a gente está trabalhando com processos que levam um determinado tempo. Então a gente vai avaliar em minutos, tranquilo? Porque você não aquece água de maneira instantânea na sua casa, né? Por exemplo. Então vamos lá. No eixo vertical, a gente vai delimitar a condição de temperatura. A nossa unidade aqui usual vai ser o grau Celsius. Tudo bem? E o que eu quero trabalhar contigo em gráfico de substância pura? Vamos lá. Vamos mudar aqui a cor. O amiguinho vai lá e pega. Volte ao nosso exemplo aqui. Vamos utilizar a água de novo. O gráfico de substância pura ele possui uma característica específica que vai te ajudar na hora de ter uma questão na prova. Ele vai cobrar algumas coisinhas, tá? Ele pode perguntar para você, com base no gráfico acima, eu posso determinar que tal substância é composta, tal substância, tal matéria, né, tal composto ali é uma mistura. É isso que ele vai querer avaliar em ambiente de prova, tá? Basicamente, o que você tem que observar aqui é que no gráfico de substância pura, os patamares de mudança de fase, eles são constantes. O que isso significa? Por exemplo, eu sei que quando eu atinjo 0 graus Celsius, no exemplo da água, ou eu passo para fase... Ou não, né? Perdão. Eu estou trabalhando com água líquida. Quando eu atinjo 0 graus Celsius, aquilo vai começar a solidificar. Ou seja, ela possui ponto de fusão fixo. Beleza? Eu sei que quando eu chegar ali aproximadamente 100 graus Celsius, eu sei que essa água em estado líquido vai se transformar em vapor. Então, o ponto de ebulição é fixo, tranquilo? Então, a observação, o que o amiguinho vai trabalhar contigo, vai querer explorar de você nas questões de concurso, é se você tem capacidade de identificar aqui, naquele patamar, naquele momento de mudança de fase, se trata de uma substância pura, uma mistura eutética, azeotrópica, uma mistura comum ou gráfico de substância composta. É isso que ele quer que você avalie, tá bom? Então, vamos lá. Vou desenhar agora os patamares e eu chamo para você fazer a mesma coisa comigo. Olha só, vamos lá. Eu tenho aqui, vou partir de aproximadamente ali o 0 graus Celsius. Deixa eu pegar minha reguinha aqui, pega a sua também. O 0 graus Celsius ali, sólido da água. Aquecemos essa água num determinado tempo. E agora vamos atingir esse primeiro patamar. Aqueço de novo num determinado tempo. Você observa ali que a temperatura vai aumentando à medida que o tempo passa. Atinjo outro patamar de existência aqui. E por último, nosso último estado de agregação da matéria, que é o vapor. E aqui a temperatura vai até onde você quiser aquecer esse gás. Tranquilo? Bom, vamos lá. Aqui eu disse para você que eu tenho a fase sólida. Aqui eu sei bem demarcado que é a fase líquida. E aqui eu sei que é a fase bem demarcada como vapor. Vamos lá. Esse primeiro patamar aqui para substância simples, você vai dar o nome de ponto de... Perdão aqui. É o nosso ponto de fusão. Beleza? É o ponto que a matéria começa a virar líquido. Tranquilo? Então, é o ponto que ela começa. Ou seja, vai levar um determinado tempo para que todo aquele sólido se liquefaça. Então, nesse momento aqui, existe a coexistência. Existe o estado sólido passando lentamente
para o estado líquido, beleza? Então a gente demarca aqui que existe sim sólido mais líquido, beleza? Chegamos, completamos todo esse processo e conseguimos aquecer o sólido e ele se transformou totalmente em líquido. Então agora, forneça energia, ele vai avançando de patamar e atinge, próximo ali, no caso da água, né? Ali está chegando em 98 graus Celsius, 99. Eu sei que quando ele bater ali em 100 graus Celsius, que é o nosso ponto de ebulição, aqui ó, o nosso ponto de ebulição, o que vai acontecer com o nosso líquido aí, por exemplo, a água? Vai se tornar vapor. Então, líquido, eu sei que ali vai ter a coexistência de líquido mais vapor. Beleza? O que o amiguinho pode cobrar em ambiente de prova? Que você identifique, ele vai dar exatamente esse desenho aqui e vai perguntar para você, esse gráfico se trata do quê? Você agora, que de novo aqui com a família Falcon, tá mais do que guarnecido, armado, equipado, preparado para derrubar essa questão, vai falar que ela é o quê? Uma substância pura. Tranquilo? Galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom, tenham aí em mente que estamos no começo do nosso curso de Química e tudo isso daqui é o fundamento para que nas próximas aulas e, lógico, quando você começar a fazer exercício, isso daqui seja a base. Ou seja, tudo aquilo que você vai aplicar para destrinchar e arrebentar nos seus concursos, nas suas provas que hora vierem. Beleza? Então, fico com isso aí. Por hora me despeço e valeu, galerinha. Forte abraço.